Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo nós vamos estudar a propriedade do limite de função, que é o seguinte, que é o limite da soma e da diferença também de funções, tá bom? Então esse aqui é um teoremazinho que a gente também trata como uma propriedade, né, dependendo do autor, mas esse teorema diz o seguinte, que o limite da soma ou da diferença de duas funções é igual à soma ou à diferença dos limites dessas funções individualmente, tá? Então, primeiro vamos fazer aqui pela soma de duas funções, depois vamos fazer da diferença, tá? Só muda uma coisinha lá quando a gente for fazer a desigualdade triangular, beleza? Então, resumindo aqui, vamos demonstrar aqui a propriedade dos limites, que é o limite da soma e da diferença de duas funções, tá? Ou seja, limite da soma ou da diferença de duas funções é igual à soma ou à diferença dos limites individualmente, tá? A gente pode chamar aqui esse limite de f e esse limite de g de L1 e L2, tá? A gente também pode encontrar assim, se limite de f de x, quando x tenderá a for L1, e o limite de g de x, quando x tender ao a é L2, então, limite de f de x mais ou menos g de x, quando x tender a é igual a L1 mais L2, tá? Alguns autores já trazem essa propriedade dessa forma, tá? Como o Leithold, por exemplo, tá? E é interessante olhar para ela porque a gente vai usar essa anotaçãozinha com L1 e L2 para poder demonstrar essa propriedade, beleza? E aí, gente, para que isso aqui seja verdade, a gente tem que, com base na definição de limite, né, nós temos que provar que seja dois números positivos, delta e epsilon, tá? E vão ser as distâncias, epsilon, tá? Foi direitinho. Dois números positivos, epsilon e delta, epsilon maior que zero, tá? E vão ser as distâncias. Aqui vai ser a distância em x e aqui vai ser a distância em y, né? A distância nas abscissas e a distância nas imagens. Então, se a distância de x até A for menor do que esse delta, então a gente coloca assim, módulo de x menos A menor do que delta, a distância de x até A é menor do que esse delta, então a distância desta função até este resultado vai ser menor do que esse tamanhozinho epsilon aqui. Então, módulo de f de x menos g de x, que essa aqui é a função que está dentro do limite, né? Então, o limite dessa função que está aqui dentro da operação de limite vai ser igual a este resultado todo aqui, né? Então, eu vou fazer até assim, ó. Então, isso daqui menos o resultado que é L1 mais ou menos L2. Opa, desculpa, aqui menos, né? Perdão. Mais ou menos, mais ou menos. Isso aqui tem que ser menor do que epsilon, tá? Então, a gente tem que mostrar isso daqui, beleza? E aí, ó, para mostrar isso daí, vamos olhar para isso aqui. Se isso aqui for verdade, né, então isso aqui é a hipótese. Limite da f é L1, limite da g é L2, tá? Então, vamos olhar para eles e vamos falar. Ó, aqui eu tenho limite da função f é igual a L1. Então, quanto mais próximo de A estiver o x, mais próximo de L1 vai estar a minha função. Então, eu vou pegar aqui, se a distância entre x e A for menor do que um delta 1, tá? Não necessariamente esse mesmo delta, mas delta 1. Então, a distância de f até esse valor L1 vai ser menor do que um outro epsilon 2, epsilon 1, tá? Um epsilon 1. Então, claro, esse delta 1 e esse epsilon 1 que eu falei são ambos positivos, tá? Que vão ser as distâncias. Então, se a distância entre x e A for menor do que um certo delta 1, esse delta 1zinho positivo, tá? Então, eu colocaria aqui, né? Seja delta 1 maior do que zero e epsilon 1 maior que zero também.
se quiser ser bem mais formal, né? Então, nós teremos que a distância da função f até o seu valor L1 vai ser menor do que um epsilon 1, tá? E olhando para G, mesma coisa. Olhando para G, se isso aqui for menor do que um delta 2, tá? Para a função G vai ser um L2, né? Então, distância de F a G, né? De G até este L2 vai ser menor do que um epsilon 2. Beleza, né? Ou seja, quanto menor for esse númerozinho aqui, menor vai ser esse aqui também, tá? Eles estão até meio que relacionados. E aí, gente, olha só. Eu posso, sem nenhuma perda de generalidade, né, sem nenhum crime matemático aqui, definir que esse epsilon 1 e esse epsilon 2, eles sejam epsilon sobre 2, tá? Ele seja também epsilon sobre 2, tá? Não tem problema, não estou dizendo nada. É um número epsilon dividido por 2. Por quê? Porque eu quero chegar aqui, ó. Eu quero chegar nisso daqui. Então, se eu colocar aqui que seja um epsilon sobre 2, eu vou chegar bem certinho que essa distância aqui vai ser menor do que epsilon. Aí fica certinho na notação que a gente conhece nos padrões de limites pela definição, tá bom? Então, veja, não tem nenhum problema eu fazer isso aqui, tá? Esse epsilon aqui é um número. Então, posso dizer, esse delta 1, quanto mais próximo de A estiver o x, mais próximo de L1 vai estar a função f. Então, a distância de x até A sendo menor do que esse delta 1, a distância desse f até esse L vai ser menor do que esse epsilon sobre 2, tá? Deixa eu fazer um desenho para a gente se orientar um pouquinho, né? Eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu subir mais, fazer só um desenho aqui, ó. Eu gosto muito de trabalhar limites, mesmo que pela definição, trazendo ilustrações, tá? Então, aqui é a minha função f. Beleza, né? Então, aqui eu tenho um A e bem aqui eu vou ter L1. Tá bom. Então, quando eu pegar uma distânciazinha aqui, essa distânciazinha aqui seria delta, no caso, delta 2, né? Então, esse aqui tem tamanho 2 delta. 2 delta 1, tá bom? Porque aqui eu tenho A mais delta 1 e aqui A menos esse delta 1, tá bom? Ou seja, pega um númerozinho aqui dentro, tá? Então, quando você jogar lá na função, a imagem dele vai estar entre este valorzinho aqui, ó. Vou pegar esse valorzinho aqui. Esse aqui vai ser tamanho epsilon, né? Porque é epsilon sobre 2 de um lado e do outro, né? Então, aqui em cima, ele vai ser L1 mais epsilon sobre 2. E aqui, L1 menos epsilon sobre 2. Tá pequenininho, mas dá para enxergar, né? Não tem problema, posso colocar qualquer número aqui. Mas eu vou dizer que é epsilon sobre 2. Para quando chegar, dá bem certinho aqui, tá? Então, você pega um número, um x que está aqui dentro. Quando jogar lá na função, o resultado vai estar dentro desse intervalo aqui, entre L1 mais epsilon sobre 2 e L1 menos epsilon sobre 2, tá? Então, vamos guardar isso aqui. E eu vou olhar agora, primeiro para a soma, aí depois eu faço para a diferença, tá? Primeiro vamos olhar para a soma aqui. Então, vamos aqui para a soma, e depois eu olho para a diferença, tá? Para olhar para a soma, vamos olhar isso daqui. Eu quero calcular esse módulo aqui de f menos mais g, né? Menos L1 mais L2. Vamos olhar para isso daqui. Vamos fazer desigualdade triangular, tá? Vou fazer desigualdade triangular, que módulo de A mais B é menor ou igual módulo de A mais módulo de B. Tudo bem, né? Então, isso daqui vai ser menor ou igual módulo f de x. Eu posso, antes disso, eu vou separar, vou colocar esse f junto com esse L e esse G junto com esse L2, tá? Deixa eu alterar isso daqui. Eu vou escrever isso aqui assim, ó, vai ser igual,
Só para alterar. Já eu uso a desigualdade triangular. Eu vou pegar F menos L1. Olha só. F menos L1 mais G menos L2. Tá bom? Só separe, só juntei. Não, esse menos esse e esse menos esse, tá? Tudo bem. Esse aqui é esse A e esse aqui é esse B. Esse aqui não tem nada a ver com o X tendendo a A, tá? É só pra gente lembrar, é só um adendo pra gente lembrar da desigualdade triangular, tá? Não associe esse A como sendo o valor onde o X está tendendo, não, tá? Então, esse aqui vai ficar menor ou igual módulo de f de x menos L1 mais módulo g de x menos L2. Tudo bem? Desigualdade triangular aqui. Aí, olha só, que interessante. Do que eu defini de ε1 e ε2, ΔI, ΔI agorinha, né? Isso daqui é menor do que ε sobre 2. Não é verdade? Isso daqui também é menor do que ε sobre 2. Então, se esse negócio aqui é menor ou igual a essa soma, e cada um deles são menores ou iguais a ε sobre 2, tá? Então, não é verdade que módulo de f de x mais g de x menos L1 mais L2. Então, não é verdade que isso aqui vai ser menor do que este mais esse. Vai ser menor do que ε sobre 2 mais ε sobre 2. Então, como isso daqui é menor do que ε sobre 2, então essa soma aqui vai ser ainda menor. Vai ser menor do que ε sobre 2 mais ε sobre 2. Aí ele perde essa igualdade, tá? Vai perder a igualdade porque esse camarada aqui ele é menor do que esse ε sobre 2. Esse aqui também é menor, não é menor ou igual. Então, a gente perde essa igualdade aqui. Então, fica só isso aqui. Pronto, chegamos, né? Não chegamos? Isso aqui é igual ao ε. Agora sim, para isso ser verdade, vamos tomar o delta como sendo o menor desses dois, ΔI ou ΔI, tá? Porque, veja só, eu defini ΔI, essa distância vai ser menor do que ε sobre 2. Para ΔI, essa distância aqui vai ser menor do que ε sobre 2, tá? Então, para que isso aqui seja verdade, eu vou ter que tomar o meu delta como sendo o menor desses dois aqui. Aí vai estar garantidíssimo. E não tem nenhum problema fazer isso aí, tá tudo bem, tá? Eu posso pegar, porque isso aqui são números, a gente quer esses números cada vez menores, cada vez menor. Então, para garantir, esse delta aqui tem de ser o menor desses dois aqui, tá? Não tem nenhum problema nisso. Então, se esse delta for o menor entre ΔI e ΔI, temos, se ele vai ser menor, vai ser verdade, né? Porque, veja, pega esse daqui, vamos lá, esse aqui é 0,01, tá? Vale esse daqui. Se esse aqui for 0,001, vale esse aqui. E vale o de cima também. Por quê? 0,001 é menor do que 0,1. Tá? Tô pegando o número só pra gente entender um pouquinho, tá? Vou mais intuitivo. Então, se o 0,001 é menor do que 0,1, né? Ou 0,01, né? Tá vendo que esse delta aqui foi menor do que esse. Então, esse aqui também vai continuar verdade, porque eu tô pegando um que é menor ainda. Então, pega um outro delta que seja o menor desses dois. E aí você vai estar super garantido que isso aqui vai funcionar. Então, delta é o menor entre esses dois. Então, temos que, se a distância entre x e a for menor do que esse delta, que é o menor desses dois aqui, então, né, a distância entre f mais g e L1 mais L2 vai ser menor do que esse epsilonzinho, tá? E aí provamos. E se isso aqui é verdade, nós dizemos que o limite de quando x tender a A de f mais g é igual a esse aqui, L1 mais L2.
tá? E L1 é o limite de... Esse L1 é o limite da F e L2 é o limite da G, tá? Deu certinho, beleza? Aí quando for para diferença, para subtração, é o mesmo processo, igualzinho. Olha só para a diferença. Tá? Para a diferença vai ser a mesma coisinha. Eu vou olhar, sabe para onde? Para o módulo de f de x menos g de x, tá? Isso aqui desculpa, dessa barra não. Menos L1 menos L2, tá? Vamos olhar para esse daqui. Aí, eu vou pegar f de x menos esse, tá tudo bem? Então, vai ficar módulo de f de x menos L1, tá? Aí vai ficar menos g de x menos L2. Verdade, não é verdade, ó? Esse com esse menos, aí, ó, menos g, tá certo? Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Tá tudo certinho, né? Aí, de novo, a desigualdade triangular. Aí eu vou lembrar, sabe o quê? Que a desigualdade triangular, módulo de A menos B, também é menor que módulo de A mais módulo de B. Tá? Por quê? Porque isso aqui é assim, ó, módulo de A mais menos B. Certo? Então, isso aqui vai ficar módulo de A, né? Vai ficar menor do que módulo de A mais módulo de menos B. Tá? Módulo de menos B é módulo de B. Tá? Então, isso aqui, módulo de A mais módulo de B. Fica do mesmo jeito, tá? Então, da desigualdade triangular, isso aqui vai ficar menor ou igual módulo de f de x menos L1 mais módulo g de x menos L2. Fica mais também, que é desigualdade triangular, tá bom? Porque é A menos B, é A mais menos B. E aí, de novo, mesma coisa. As mesmas definições que a gente fez. Isso aqui é y sobre 2. E isso aqui também é y sobre 2. Tá? Então, nós chegamos que o limite de f menos g é igual a L1 menos L2. Tá? Do mesmo jeito. Então, a gente vai encontrar que se a distância entre x até A for menor do que um delta, esse delta, de novo, é o menor entre delta 1 e delta 2, né? Então, nós temos que módulo de f de x menos g de x, tá? Menos L1 menos L2, menor do que o epsilon. Tá? Porque eu vou somar. Mesma coisa, igualzinho lá da soma de duas funções. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Então, a gente encontra aqui que o limite de quando x tender a A, né, de f de x menos g de x vai ser igual a função zona aqui, ó, o que tiver aqui, e o que sobrar aqui é o limite. Então, é L1 menos L2. Perfeito, né? E esse L1 menos L2 é justamente esse L1 é o limite de quando x tender a A de f de x menos limite de g de x, quando x tender a A. Beleza? Então, tá valendo tanto para soma quanto para diferença. Legal, né? Aí agora, com base nisso, a gente pode estender essa propriedade para n funções. Então, vou ter a soma ou a diferença de n funções vai ser igual à soma ou a diferença dos limites de cada uma dessas funções individualmente, tá? Então, vamos agora fazer essa extensão para n funções. Vamos lá. E aí agora, gente, nós somos capazes de estender essa propriedade do limite da soma ou da subtração de duas funções para
N funções, para quantas funções você tiver. Então, você está tomando o limite de quando x tender a A de N funções, F1, F2, até Fn, isso aqui vai ser igual a soma dos limites individuais de todas essas funções, né? Então, limite de F1 mais ou menos F2 mais ou menos F3 até Fn, fica o limite da F1 mais ou menos o limite da F2 mais ou menos o limite da F3 até a última, o limite da Fn, tá? Ó, para demonstrar essa propriedade, nós usamos indução matemática, tá? A gente usa os métodos de indução. Mas antes de fazer isso, eu vou trabalhar ela aqui de uma forma mais informal para a gente entender melhor o mecanismo de como funciona isso aqui. Não chegar apenas com a demonstração, teorema, né? E pronto, e acabou. Eu quero trazer para a gente ter um sentimento mais apurado dessa propriedade, beleza? Então, veja só. Vamos pegar aqui, por exemplo, para a gente compreender essa propriedade, vamos colocar aqui 3 funções. Tá? Vamos colocar aqui para 3 funções. Para essas 3 funções, vai ficar o seguinte. Limite de f1 de x mais ou menos f2 de x mais ou menos f3 de x, quando x tender a A, beleza? Pronto. Aí é o seguinte, eu vou definir aqui como g de x a soma de f2 mais f3, tá? Então, ó, seja g de x igual a f2 de x mais ou menos a f3 de x. Quando a gente faz isso, nós vamos ter o quê? Vamos ter limite, quando x tender a A, f1 de x mais ou menos g de x. Ó, aí agora aqui nós temos 2 funções. Se nós temos 2 funções, nós já sabemos. Usamos a propriedade que a gente acabou de falar. Então, isso aqui vai ficar limite de f1 de x, quando x tender a A, mais ou menos limite de g de x, quando x tender a A também. Aí, quem é esse g de x? Olha, esse g de x é f2 mais f3. Então, esse pedacinho aqui vai ser limite de f2 de x mais ou menos f3 de x, quando x tender a A, tá? E aí aqui, ó, de novo temos 2 funções. Opa, se nós temos 2 funções, isso aqui vai ser limite da f2, quando x tender a A, mais ou menos o limite da f3, quando x tender a A. Então, sobrou limite da f1, mais ou menos limite da f2, mais ou menos limite da f3. Certo? Legal, ficou limite da f1 de x, quando x tender a A, mais ou menos limite da f2 de x, quando x tender a A, mais ou menos limite da fn, ou f3 de x, quando x tender a A. Então, você percebe que se eu tiver várias dessas funções, eu posso definir essa f1, aí todo o restante lá vai ser uma g, separa em 2. Aí depois eu vou cair na função g, que é daqui para frente, separa uma, todas as demais vai ser outra função, h, tá? E você fazendo isso em sequência, você percebe que essa propriedade é válida, tá? Mas lembrando, isso aqui eu fiz de um jeito informal, tá? Isso aqui está de uma maneira informal para a gente entender o que está acontecendo. Vamos agora demonstrar isso aqui do ponto de vista formal, usando a indução matemática. Usando a indução matemática, você mostra que se essa propriedade vale para um dado valor n
K de funções, um dado valor K de funções, e valer para K mais 1 função, então você aumentou uma função e continua valendo a propriedade, vale para qualquer quantidade de funções, tá? Ficou um pouco estranho falando? Vamos fazer aqui, para poder compreender. Ó, então veja só, por indução matemática, a gente quer provar o seguinte, é a mesma propriedade, tá? Que eu falei agora, mas eu vou escrever separadinho assim, L1, L2, até Ln, para ficar mais fácil da gente escrever aqui, tá? A gente quer provar aqui, se o limite da F1 é L1, limite da F2 é L2, até a n-ésima função, limite de Fn igual a Ln, então o limite dessa soma dessas funções, ou da diferença, né, vai ser igual à soma dos limites individuais. É o que a gente falou, né? Beleza. Aí o seguinte, nós já sabemos de antemão que a propriedade vale para duas funções, né? Já sabemos de antemão, né? De antemão, nós temos que limite de F1 de x mais ou menos F2 de x, quando x tender a A, é igual a L1 mais ou menos L2. Sabemos isso de antemão, tá? Que é a nossa propriedade, vale para duas funções. Então, veja que esta equação aqui, equação 1, essa equação, ela é válida para duas funções. Então, se for K for o número de funções, tá? Então, vamos colocar aqui, se K é o número de funções. Vou dizer que K aqui é o número de funções. Então, esta equação aqui é válida para K igual a 2, tá? Então, 1 é válida para K igual a 2. Verdade, para K igual a 2. Aí, vamos assumir que esta função, essa propriedade vale para K funções. Guarda esse 2, tá? Vamos guardar esse 2. Se ela valer para K funções, né? Então, vamos assumindo que 1 é válida para K funções. A gente já sabe que K igual a 2 é verdade. Vamos pegar aqui K funções, né? Então, eu tenho limite da F1 de x, mais ou menos F2 de x, até FK de x, quando x tender a A. Então, a gente já sabe que isso aqui é L1, mais ou menos L2, até LK. Beleza, né? Tranquilo. Aí, olha só. Se eu incluir mais uma função, inclua mais uma função aqui. Então, vamos pegar n igual ao meu número de funções, K mais 1. Vou acrescentar mais uma função, tá? Então, para n igual a K mais 1, tá? Veja, esse K aqui é o mesmo n, né? Eu disse que o número total de funções são K funções. Agora, eu vou acrescentar mais uma função. Então, o número total de funções é o que eu tinha mais uma. Então, K mais uma funções, tá? Quando a gente fizer isso aí, vai ser isso aqui tudinho, mais a função adicional que eu coloquei agora. Então, a gente vai ter limite de quando x tender a primeira função, a segunda, até essa aqui que eu já tinha, tá? Essa aqui que eu já tinha. Eu vou colocar um parêntese aqui, que é o que eu já tinha. E a próxima função, fk mais 1 de x. Beleza, tá? Ó, se a gente prestar atenção aqui, o que que nós temos? Eu tenho isso aqui tudinho como uma única função, né? Eu posso definir isso aqui como uma função. Que é aquela coisa que a gente fez, né? F1, F2, F3. Eu peguei duas funções
e chamei de uma g. Isso aqui faz o papel daquela nossa g, não faz o papel da função g? Então, eu tenho duas funções. Esse montante aqui todinho, que seria uma função g, mais essa daqui. Então, isso aqui é muito verdade que é igual a limite de x tendendo a A, esse aqui, f1 de x, mais ou menos f2 de x, até fk de x. Mais essa outra aqui, propriedade para duas funções. fk mais 1. Propriedade para duas funções. Aí, olha só. Isso daqui está aqui. Então, se assumirmos que ela é válida para k funções, isso aqui é o quê? Essa soma aqui. Não é verdade? Ela soma. Então, esse pedaço aqui todinho vai ser L1, L2, até LK. E esse aqui é o quê? Opa, desculpa, aqui mais ou menos, né? Ó, mais ou menos, perdão. Esse aqui é o LK mais 1. Então, veja, isso daqui vai ser igual L1, L2, até a última. Quem é a última? LK mais 1. Né? Então, vale a propriedade para K mais 1 funções. Né? Então, olha que interessante. Se vale para K funções, vale para uma função a mais. K mais 1 funções. Beleza, essa propriedade. E nós já sabemos que é muito verdade que ela é válida para duas funções. K igual a 2. Se vale para 2, vale para 3. K mais 1. Se vale para 3, vale para 4. Se vale para 4, vale para 5 e assim sucessivamente. Então, vale para qualquer quantidade de funções. Então, demonstramos que o limite de uma soma de n funções, tá? É igual à soma dos limites de cada uma delas individualmente. Beleza? E aí, antes de fecharmos esse ponto, vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Para a gente entender isso daqui. Olha só, eu vou lançar mão de algumas propriedades anteriores aqui, tá? Eu vou pegar a propriedade de que limite de uma constante é igual à própria constante. Vou usar essa propriedade. Vou usar a propriedade de que limite de x, quando x tender a A, é igual a A. Tá? E vou usar outra propriedade de que o limite de uma constante, vou chamar uma constante C, vezes uma função, quando x tender a A, eu escrevi A, né, e confunde com esse A, mas tá, então é C. Essa constante sai do processo de limite, né, fica C vezes o limite da F. Tá? Com base nessas três propriedades anteriores, essa da soma de funções, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, limite de x mais 7, quando x tender a 2. Olha, tem uma função f aqui e tem uma função g aqui. É a soma, o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites individuais. Então, vai ficar limite de x, quando x tender a 2, mais limite de 7, quando x tender a 2. Legal, limite de x, quando x tender a 2... Aqui, ó, essa propriedadezinha é o próprio 2. Limite de 7, 7 é a constante, é o próprio 7. Resposta, 9. Legal, né? Outra aqui, limite de 2x menos 3, quando x tender a 1, por exemplo. De novo, minha função f, minha função g. Limite da diferença de duas funções é igual à diferença dos limites. Verdade. Então, vai ficar limite de 2x, a minha função, quando x tender a 1, menos limite de 3, quando x tender a 1. Aí, aqui é a constante, né? Ó. A constante pode sair da função. Ah, que bom. Então, vai ficar 2
limite de x quando x tender a 1, menos limite do 3 quando x tender a 1. Né? Limite de x é 1 quando x tender a 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 3. Resposta, menos 1. Legal, né? Mais uma, vamos pegar mais aqui. Vamos fazer assim. Limite de 7x menos, sei lá, 2. Vou pegar mais uma função aqui, né? Vamos pegar π. É um outro número, né? Olha que legal. Tenho 3 funções. 1, 2, 3. A propriedade vale tanto para a soma quanto para a diferença. E vale para quantas funções eu tiver. Então, esse aqui, o x, vamos dizer que ele tende a π. Tende a π também. Olha que legal. Então, esse aqui ele vai ficar assim. Limite da primeira função vai ficar limite de 7x quando x tender a π, menos limite de 2 quando x tender a π, mais limite do número π quando x tender ao número π, né? Olha só, a constante ela pode sair da função, né? Agora aqui a minha funçãozinha é x. Então, essa constante aqui pode sair. Então, vai ficar 7 limite de x quando x tender a π. E o restante, né? Limite de 2, limite de π. Ó, limite de x é π. Legal. Então, vai ficar 7 vezes π. Menos 2, mais esse π dá π, né? 7π mais π dá 8π. Lembra aquele meme, né? Diz 8π, né? Então, tem nada nas redes, vai lembrar desse meme. Falando lá com um indígena, né? Um tupi. E essa é a resposta, né? 7x menos 2 mais π, quando o x tender a π é 8π menos 2. Você podia até, inclusive, ter considerado, sabe o quê? Isso aqui tudinho como uma única constante, seria uma única função, daria mesmíssimo resultado, tá? Porque vale a propriedade da soma e da subtração, beleza? É isso aí. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever e acompanhar os nossos lançamentos aqui, tá sempre saindo vídeo novo. E dá uma olhadinha na playlist. Tem essa playlist aqui com as propriedades dos limites, tem exercícios de limites, tem uma playlist com resoluções das questões do LeetCode e tem do capítulo de limites. Então, dá uma olhadinha nas playlists do canal, tá? Então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.